Cheguei. Boa noite, boa noite. Aqui. Vamos começar? Beleza. Então, novamente, boas-vindas a todos, novamente, à nossa live. Você que está aqui ao vivo. A você que está assistindo gravado, a gente vai deixar a live salva aí no Vivendo no Recurso. Então, todos bem-vindos. A gente vai estar falando hoje sobre a ansiedade novamente, sendo que nós vamos falar aqui hoje de um tema muito importante, porque como que aí a ansiedade, ela a idade, olha o tema, a sua idade influencia na sua ansiedade. Com esse tema a gente vai discorrer da seguinte maneira: dependendo da idade aí, da juventude, do que a pessoa passou, do que a pessoa passa, o grau de ansiedade ele existe. E se a pessoa tiver já algum transtorno, ele se inicia normalmente na juventude. Eu estava falando um pouco sobre isso, porque é importante nós sabermos determinada idade que a ansiedade começa. Por quê? Quando a gente está mais próximo do inimigo, no caso, o transtorno de ansiedade, né? A gente tem mais poder de lidar com ele e de resolver conflitos futuros. Lembrando que a gente está sempre falando aqui da ansiedade, só que nós batemos na seguinte tecla, algo que às vezes é muito confundido lá fora, né? Entre outras pessoas que não conseguem entender a fundo esse assunto, como nós estudamos e pesquisamos e passamos por isso, a ansiedade ela tem graus e tem a ansiedade normal. Muito bom sabermos disso, porque, por exemplo, a Jaqueline e eu hoje ficamos ansiosos antes de fazer essa live com esse tema de falar aí da idade, como a idade influencia a ansiedade. Ou a ansiedade é influenciada pela idade. Então, todo mundo tem grau de ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Às vezes a gente pode falar para alguém assim, mas você é ansioso, ou você está ansioso. A pessoa, não tenho ansiedade. Já imagina que nós estaríamos falando da ansiedade, o transtorno, a doença, a patologia. Sendo que, no caso da ansiedade comum, todos nós temos, mas nem todos nós temos ou queremos ter o transtorno de ansiedade. Por que é bom entender essas duas diferenças? A gente vai decorrer hoje no tema, como já foi falado, e sobre a idade, como isso influencia a ansiedade. Mas é bom entendermos que uma ansiedade é boa. A ansiedade ela pode nos mover a fazer coisas, a nos impulsionar, a querer, a ter o desejo de fazer da melhor forma possível. Já o transtorno de ansiedade, ele nos paralisa. Paralisa o nosso dia a dia, paralisa nossas tarefas comuns, evita que nós falemos em público, faz com que tenhamos medo de, literalmente, gravar uma live, por exemplo, por causa da ansiedade, se ela estiver descontrolada. A ansiedade faz a gente falar muito rápido, às vezes, se tentar fazer uma live como essa, e o cérebro ele nem funciona. Então, quer dizer, se a ansiedade se transformar em algo descontrolado, só ruim no que vem. E nós estamos falando ainda de uma ansiedade que ela está saindo ali da ansiedade normal para uma ansiedade descontrolada, mas ela pode vir a ser um transtorno de ansiedade. Muita gente chega a falar assim, vou eliminar a ansiedade. Sabe quem tem a ansiedade eliminada? Quem está morto. Então a gente bate muito nessa tecla. Só não é ansioso, só não tem ansiedade nenhuma, quem está morto. Porque não tem a ânsia de querer viver, a ânsia de querer fazer coisas. Ou até alguém que já passou pelo grau de ansiedade, transtorno de ansiedade, e entrou num grau de depressão, essa pessoa também não tem mais ansiedade. Por quê? Ela já está deprimida. Então, eis a questão que nós estamos tratando aqui hoje. Nesse sentido, eu vou contar uma breve ilustração. Já perceberam que eu sempre gosto de ilustração, né? Mas... Tá bom, primeiro deixa eu dar um oi ali para a Regina, obrigada. Gostou do meu batom vermelho? Vai, desculpa, continua. Não, beleza. Agradecemos o elogio, né? Conta assim uma ilustração do seguinte: estava na beira do rio, conversando, o jacaré, o urubu e o pato. Os três estavam ali conversando, mas se vier um leão, o que eu faço? O jacaré respondeu, eu nado, como sou bobo. Aí o urubu, eu saio voado. O urubu saiu voado. Aí o pato ficou pensando, quer saber? Eu posso nadar, eu posso voar, posso andar, então na hora eu decido. Veio o leão, o jacaré saiu nadando, o urubu saiu voado e o pato ficou, o que eu faço? O que eu decido? O leão pegou quem? O pato. Moral da história, o que isso tem a ver com a ansiedade, Romildo? Porque se a gente conhece que grau de ansiedade nós temos de antemão, o que a gente vai fazer diante de circunstâncias comuns no dia a dia?
cada um tem um grau de ansiedade, sabe como, entendendo como lidar com a ansiedade, quando chegar a determinadas circunstâncias. Por exemplo, a Jaqueline hoje ela consegue gravar live numa boa, mas a tendência dela era nunca querer aparecer em câmera. Hoje ela consegue lidar muito bem com isso, porque ela já consegue lidar bem com a ansiedade, controlar a ansiedade. Eu, por incrível que pareça, na minha juventude eu não conseguia falar em público. O tempo passou, aprendi a falar em público, estudei muito sobre persuasão, sobre conversa, sobre falar em público, sobre entrevista de emprego, quando eu era carteira assinada. Então, todo esse grau veio de quê? Porque eu não fiquei em dúvida como o pato. Quando vier as circunstâncias, eu decido. Então a gente estuda, igual vocês estão fazendo aqui, que a gente está ao vivo. Quem também está vendo essa live aí gravada, a gente vai deixar salvo, então as pessoas vão ver. Está estudando. Por quê? Entendendo a si mesmo, entendendo o seu funcionamento, entendendo mais sobre como você funciona, a sua personalidade, diante de circunstâncias em que te deixariam ainda mais ansioso, ou o que te deixa mais ansioso, você vai saber o que fazer de antemão. E vai fazer como o jacaré, dependendo da sua personalidade. Vai sair nadando, ou como o urubu sair voando. Eis uma questão muito importante, então, que a gente está sempre falando aqui de ansiedade, como lidar. O tema geral das nossas lives sempre serão como lidar com a ansiedade. E aí, cada dia a gente vai pegar e aí adaptar a ansiedade para lidar com a ansiedade em determinadas circunstâncias. No de hoje, a gente está falando sobre, para vocês aí, a ansiedade e a idade. Como que a idade, então, influencia na ansiedade. Agora eu vou deixar a Jaqueline falar um pouco. Obrigada. Então, a idade. Pode ficar tranquilo que eu não vou perguntar a idade de vocês. Mas se quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Por que isso é importante, a idade? O que influencia? Né? A gente já aprendeu que a ansiedade é normal, tem grau de ansiedade. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de quando é que começa a se apresentar a ansiedade no ser humano. Começa bem pequeno. As crianças pequenininhas, elas já começam a apresentar a ansiedade. E não é a ansiedade normal que eu estou falando, é o transtorno de ansiedade. Começa já a se desenvolver ali. E como é que é perceptível numa criança pequena? Que as ansiedades dela não vão ser iguais às nossas de adultos. Mas quando você percebe a criança que é um pouquinho medrosa, já começa a desenvolver a ansiedade com medo de chuva, com medo de trovão, medo do escuro, não consegue dormir, tem que dormir com a luzinha acesa, não consegue ficar sozinha. Tudo isso já são indícios de que ela está começando a apresentar o transtorno de ansiedade. Calma que não é a doença em si, não. Eu estou falando que ela está começando os primeiros passos, engatinhando ali para se tornar um adulto ansioso. Nessa faixa etária também, de criança bem pequena, começa também a ter aqueles fobias, sabe? Medos absurdos, medo de insetos, medo de cachorro, medo de gato, medo de objetos. Então tudo isso aí é o ser humaninho ali, sabe? Já começando a apresentar os seus primeiros sintomas de ansiedade, já começando a engatinhar. Por que é interessante isso observar, né? Porque a gente vai ver uma cronologia aqui, a gente vai ver que a idade vai aumentando. Estou começando com bem pequenininho e você vai vendo que vai passar por várias faixas etárias. Então aqui é um alerta para a gente ficar atento, tanto para a gente, você que é adulto está assistindo, se você também tem pequenininhos em casa, adolescente, então comece a perceber que vai começar a apresentar, né, os pequenos sintomas de ansiedade. Então, quando é pequeno, começa assim, né? Repara, medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo de raio, medo de trovão, medo de chuva. Daí a gente já passa para uma outra fase, que é a fase lá dos 14 aos 20 anos. Nessa idade aqui, já começa a desenvolver aquela ansiedade que começou bem pequeno, começa a aumentar. Já começa a desenvolver síndrome do pânico e fobias. Nessa idade de 14 aos 20 anos, você percebe que está muito envolvido aqui a fobia social, que é o medo, a ansiedade de estar em público, de falar em público, de estar perto de pessoas. O jovem ali, ou a criança, começa já a ficar ansioso quando tem que fazer coisas que envolvem outras pessoas. Aquilo que começou bem pequenininho, lá na infância, vai aumentando. Então, nessa faixa etária aí de 14 aos 20 anos, você vai ter esse aumento desse sintoma de começar a ficar com medo de se expor, né? Vai ficando ruim, ficar no meio de pessoas, ambientes. Aí o que acontece? A pessoa começa a se sentir desconfortável nesses lugares, o que ela tende a fazer? Ela tende a evitar ao máximo. Evita ficar no meio de pessoas, evita sempre que pode.
E com o tempo, esse evitar vai ficando muito desconfortável. Ela fica naquela, eu tenho que ir, mas eu não quero ir. Eu preciso ir, mas eu não quero ir. Então percebe que o emocional dela vai ficando sobrecarregado? Toda vez que ela tem que fazer alguma coisa que a exponha, ela vai ficar muito, muito, muito agitada, com muito medo. Agora você imagina, eu falei aqui que é dos 14 aos 20, né, que começa a apresentar. Não é obrigatório que isso vai acontecer, mas é tendência. A criança lá de 14 até o início da fase adulta começar a apresentar esses sintomas. E isso, vez após vez, o organismo dela ali sendo bombardeado com tanta ansiedade, vai ficando pesado para ela lidar com aquilo. E eu digo isso porque, assim, sei exatamente o que é, né? Eu já passei por isso, né? Nessa preocupação excessiva, esse medo de estar em público, de estar falando com pessoas, de me sentir exposta. Então isso me sobrecarregava de tal maneira que eu evitava a todo custo, sempre que podia. Mas quando não podia, eu ia obrigada. E não era bom, tá? Eu estava lá no meio de pessoas e sempre a minha cabeça ali, ó, trabalhando a mil e criando cenários horrorosos que nunca aconteciam a maioria das vezes, mas que literalmente me deixavam mal. Então, com o tempo, o que eu fazia? Me afastava, evitava ao máximo possível estar me expondo, estar entrando nesses lugares. Aí você percebe que na época, na fase adulta, tem coisas que não são opcionais. A pessoa vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que se relacionar com pessoas, vai ter que entrar em condição, vai ter que lidar com pessoas. Isso não é opcional para ela. Você imagina. Sim, não pode falar. Nesse sentido é muito interessante, porque, por exemplo, a Michelle está comentando aqui, olha, quando jovem tinha muito medo de passar vergonha. Então, nessa faixa etária, Michelle, não só você, mas a maioria dos jovens, eles têm esse receio, né? Na faixa etária, como a Jaqueline acabou de falar, de 14 a 20 anos, é a faixa etária em que a gente tem o quê? Chamado medo de julgamento. Ou seja, o que vão pensar de mim se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo? Ou se eu for, por exemplo, que é uma coisa muito comum, o maior medo que existe entre as pessoas, quando se pesquisa, por exemplo, no Google, o maior medo que as pessoas têm é de falar em público. Mas, comparando isso até mesmo com medo de morte, muitos têm mais medo de falar em público, de falar numa live, ou de falar mesmo em público, mesmo diante de uma plateia, do que rir da morte. Por quê? É o medo de julgamento que está por trás. Igual a Michelle falou, né? Como um jovem já tinha medo de passar vergonha, e é normal que nós tenhamos medo de passar vergonha, medo de falarmos coisas que não estaria ligado diretamente ao nosso objetivo de ajudar alguém, ou até mesmo de apresentar um trabalho de escola na juventude. Então, esse tipo de medo se origina exatamente de uma insegurança, que é comum. Então, por que eu estou falando agora de insegurança ligada ao medo de falar em público, medo de julgamento? Porque a gente entendendo a raiz, a gente vai conseguir tratar pela raiz, que é a melhor forma de resolver algum problema. Mais na frente a gente vai dar mais dicas, mas é nesse sentido. A Regina está falando que o som está baixo, não sei se é o meu. Acho que vou ter que falar um pouco mais alto, ver se o meu volume aqui tá. Tá me ouvindo bem aí? Fala aí, irmão. Você, fala alguma coisa? Eu? Eu tô falando por causa do áudio. Meu áudio tá bom? Ah, tá. E pra mim tá bom. Não sei para o pessoal lá. Né? Se é só pra Regina, pode ser só o seu, Regina. Aumenta um pouquinho pra ver se é só o seu que tá aqui. O pessoal tá me ouvindo bem aí? Pode dar um feedback pra gente aí também? A gente tá ouvindo bem. Então, beleza. Aí, nesse sentido que a gente está falando, identificar a raiz do problema, né? Você que tá... Olha, a gente está falando aqui com dois públicos. O jovem, está nessa faixa etária de 14 a 20 anos, e nós, né? Estamos aí no... Eu tô com 30 e... Ah, não, passei um pouquinho de 30. Então, e nós também que já passamos dessa faixa etária aí. Por quê? Quando a gente fala com o jovem, a gente ajuda o jovem a entender que, por exemplo, a questão de falar em público e outros medos tem como resolver entendendo o que está por trás. E quando a gente fala com pessoas que já passaram por essa fase e que talvez estejam agora enfrentando outros quadros de ansiedade, ela também se remota a algo que já aconteceu e também se preocupa, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, como que ela pode então agora estar resolvendo. Por quê? Uma coisa é tratar algo antes de iniciar, né? E barulho é esse? Eu também não tô sabendo, não. Se é o Arthur...
Peraí, pode ser eu, deixa eu ver aqui, porque eu não fico quieta, tá, gente? Eu fico aqui, mas eu fico me balançando, então pode ser. Rapaz, Pode eu percebi o barulho, mas eu achava que era o Arthur, nosso filho, que está aqui no computador próximo. A gente estava Vou digitando. ficar bem quietinha, tá? Vou ficar bem quietinha, vê aí. Viu? Então, aí, essa faixa etária mais velha, passando dos 20, depois que entende o que aconteceu no passado, ela identifica, olha, igual alguns estão até comentando aqui, quando eu era mais jovem eu tinha vergonha, eu tinha medo de alguma coisa, então a gente que já passou, se não tiver conseguindo lidar bem com as coisas no dia a dia e a ansiedade estiver atrapalhando, aí a gente vai buscar alternativa de tratamento, que é o que a gente vai falar mais pra frente. É isso, amor? Guardou a caneta? Isso. Tô até com medo agora de me mexer. Não, eu tava ouvindo, achei que era o Arthur digitando, que ele digita rápido. Certo. Então, aí lá, quando chega na fase dos 20 anos, como eu estava falando, a pessoa não tem opção, ela tem que fazer, tem que trabalhar. Então, à medida que ela vai se obrigando a fazer esse tipo de coisa, ela até consegue ir, mas é com muito desgaste emocional, é com muito esforço que ela faz isso, ela vai sobrecarregando o emocional dela cada vez mais, sabe? Imagina uma pessoa lidando com isso, que começou lá na fase da adolescência, né? Lá dos 14 até os 20 anos lidando com isso esse tempo todo. E o que acontece? Muitas dessas pessoas, que era o nosso caso, não procuravam ajuda para isso. Por quê? Ia empurrando para baixo do tapete, ia empurrando para a barriga, ia deixando como dava. Ia fazendo como dava, né? Porque é tendência nossa não cuidar do nosso emocional. A gente já falou isso na live anterior, né? A gente cuida da nossa saúde física, mas não da nossa saúde emocional. Então a pessoa vai fazendo, vai empurrando para baixo do tapete os problemas emocionais e vai trabalhando. Só que eles não somem, eles não desaparecem, eles não passam. Eles simplesmente se acumulam e vão desgastando o seu sistema emocional totalmente. Aí tá lá, a pessoa tentando ir, tentando fazer, só que chega numa hora que o organismo dá um basta. Aí começa o transtorno generalizado de ansiedade a tal ponto da pessoa começar a ter dificuldade de fazer aquelas coisas que ela conseguia fazer na marra. Por exemplo, pegar condução, entrar em lugares movimentados, lugares cheios. Viu, Baby? Eu tô quieta, tá? Pegou um robô. Lugares cheios, evita o máximo possível. Aí a gente já vai começar a entrar numa outra fase, que é a fase que eu não cheguei ainda, tá? E tem uma outra pessoa aqui que falou que tem 38 anos, mas ela tá quase lá. Então é a faixa dos 40 anos. Você quer falar sobre isso, amor? Que você tem mais experiência que eu? Vai lá. Fala do seu... Fala do seu exemplo. Conta a sua experiência. Como foi chegar aos 40? Foi hoje. Então é interessante nesse sentido, porque também, né? Também é algo interessante, porque a gente está vendo aqui, então, um cronograma, como a Jaqueline falou. Nesse cronograma vai vindo passo a passo, né? A infância, a pessoa já começa a formar certo grau de ansiedade, lembrando que a ansiedade é comum e é bom, porque uma criança que tem ansiedade, ela vai tomar certos cuidados com alguns animais que poderiam ter medo de picá-la, né? Então, ela começa a criar certos medos. Só não é comum quando passa do normal. E aí a gente falou também da faixa etária de 14 a 20 anos. Não viu se falou dos 20 anos, amor? Falou? Após os 20? Falei dos 20. Sim. Começa a síndrome do pânico e a fobia social. É nessa idade aí que a pessoa fica se obrigando, passou a vida toda, né? A parte da juventude, se obrigando a fazer coisas que chega ao ponto do sistema nervoso dela, o sistema emocional dela já não aguenta mais. Então, assim, literalmente dá o colapso, né? E joga a toalha porque não aguenta mais. Foi nessas faixas aí de 20 anos que começa a apresentar o transtorno de ansiedade generalizada e a fobia. Isso, então, esse ponto é muito interessante, porque a gente viu, então, nesse cronograma, que a pessoa vai passando por... Obrigado, tá, Michele? Também te amo. Vai passando por fases, né? A gente vai vendo que vai passando por fases. Aí, quando chega na fase do transtorno de ansiedade, que é normalmente... A gente está falando dessas idades aqui porque é com base em pesquisas médicas. Então, existe a normalidade, a porcentagem maior está nessa faixa etária. Mas, às vezes, acontece na juventude, com um jovenzinho, com um adolescente, já entrar até mesmo na depressão. Só não é muito comum. Às vezes é confundido a ansiedade com a depressão na juventude.
Porém, essa faixa etária aqui de 20 anos, assim, é quando tudo sai do controle, igual a Jaqueline falou. Aí entra o transtorno de ansiedade. Aí já não é ansiedade comum. Essa ansiedade já debilita a pessoa, não deixa a pessoa agir no dia a dia, não consegue tocar a vida normalmente, não consegue falar em público, não quer sair de casa, fica presa. E aí esse transtorno literalmente tira a paz da pessoa. E esse desgaste ele vai a tal ponto que aí entra essa faixa etária que a gente está para entrar aqui, né? Após os 40 anos. Normalmente, nessa faixa etária aí de 40, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, que entra o grau da depressão. A ansiedade, ela fica ali, ó, martelando, o transtorno de ansiedade, lembrando, não é ansiedade comum, ele fica ali martelando. Fica ali por um bom tempo, não é rápido, fica ali por um bom tempo, né? Castigando a pessoa, literalmente, né? A pessoa leva uma vida muito, muito sofrida no sentido de que ela faz um esforço terrível, enorme para estar bem, para ficar feliz, para fazer as coisas, mas só ela sabe, né, por dentro, como ela está e qual é o esforço descomunal que ela faz para fazer as tarefas mais simples. Porque na cabeça dela o mundo é outro. Isso. E aí, se ela não buscou ajuda, não buscou uma terapia alternativa, ou mesmo não buscou nenhuma ajuda, o que vai acontecer? Esse transtorno de ansiedade vai para o próximo grau. Lembrando que a saúde mental é algo tão sério, por isso que a gente bate sempre nessa tecla. Tão sério, mais sério do que quebrar uma perna. Só que normalmente, a gente já falou assim em outras lives, a tendência do ser humano é se preocupar mais com um dedo que de repente torceu do que com uma ansiedade elevada, ou um transtorno. Dias sem dormir, né? A pessoa fica dias sem dormir. E aí o que acontece? Vai pro próximo grau. Saiu do transtorno de ansiedade, qual é o próximo grau? Depressão. Aí, especialmente, a gente ouve falar muito, né? A doença do século e tudo mais. A depressão, as pessoas já dão mais atenção para ela. Não é a atenção que deveria se dar, deveria ser dada uma atenção ainda mais especial. Porém, quando se fala em depressão, todo mundo, depressão. Só que a depressão, ela teve esse grau aqui, a gente falou, começou de baixo, né? Um passo a passo se cuidar. E aí, nesse grau de depressão, que eu já passei, como quem já conhece a minha história, né? Já entrei em depressão profunda de não conseguir fazer mais nada. E aí entra um ponto crucial e muito importante na depressão. A depressão, ela tende a te tirar a vontade de viver. Por isso que a depressão, ela é uma luz que acende na sociedade. Todo mundo, depressão, como eu disse antes. Porque na depressão, a pessoa, normalmente, se ela não buscar ajuda, ela vai tender a tirar até mesmo a própria vida. Porque ela não quer mais viver. Então, quando eu passei por isso, eu cheguei a esse grau. Só que eu busquei ajuda um pouco tarde, porque a ansiedade ela foi se elevando e se transformou numa depressão. Mas aí busquei ajuda, como todo mundo conhece a nossa história, que também está lá no nosso site, né, pessoascresce.com.br. E com essas ajudas, nós hoje temos a alegria de estar bem, tanto eu como a Jaqueline também passou por ansiedade, né, no grau de quase virar depressão também, e nos unimos e conseguimos ajuda, ela se formou terapeuta, e a gente montou esse movimento de ajudar pessoas não só a cuidar da depressão quando ela estiver avançada, mas também cuidar para que não vire uma depressão, que é algo muito importante. A prevenção, né? Prevenção. A prevenção, porque a gente vê que não se tem esse movimento, não se dá essa devida importância à saúde emocional. E a gente, por experiência própria, a gente sabe, se tivéssemos tido um pouquinho, não é nem muito, um pouquinho de orientação sobre isso no passado, a gente não teria passado por tudo isso. Então, vocês que estão assistindo aqui, pode fazer uma retrospectiva, porque eu sei que todo mundo aqui é ansioso, tá? Todo mundo aqui já está com o seu grau de ansiedade assim, ó, lá na tampa, quase explodindo. Então, faz uma retrospectiva aí e vê como é que se encaixa, né? Esse cronograma que a gente está falando aqui, como é que se encaixa com você. Quando você era mais nova, tinha uma certa vergonha, tinha um certo medo de certas coisas, mas conseguia até fazer. Só que com o tempo, qual foi a tendência? Vocês travarem cada vez mais, vocês se fecharem no casulo, dentro de casa, querer evitar ao máximo pessoas e lugares. Então a tendência foi o que vocês conseguiam fazer antes, de uma hora para outra, ficou difícil demais. Ou seja, vocês estavam muito sobrecarregados e deixaram de fazer. Aí, com aquele sentimento todo preso ali dentro, sem tratamento, sem cuidado, sem buscar ajuda, qual é a tendência? A estar num período de depressão, de ansiedade crônica, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou aquela que está transitando entre a ansiedade generalizada e a depressão, ou a pessoa já pode estar até na depressão.
Faça a retrospectiva que você vai ver como se encaixa direitinho, né? O passo a passo da sua vida que você passou e como você está hoje. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês? Se você já está, que a maioria aqui, né, já é adulto, está passando por esse problema, não é mais a hora, não, já a hora de empurrar isso com a barriga, né, de jogar no baixo do tapete já passou. Principalmente no momento que a gente está vivendo de pandemia. Mas vocês também têm filhos em casa, comecem a reparar nisso que a gente falou aqui. Percebam que vai começar de pequeno, vai começar bem de criança, já começam a apresentar certos sintomas. Mais para frente, no final, a gente vai dar dicas de como você pode ajudar o seu filho, a sua filha, caso você tenha, e também para você mesmo buscar ajuda. Por que é interessante o tratamento precoce? Antes de chegar a esse estágio que a gente está falando aqui, de ansiedade generalizada, antes que ela comece a impactar negativamente sua vida. Porque é mais fácil. É mais fácil lidar com a depressão, é mais fácil lidar com os sintomas iniciais do que com a depressão, né? Em si. Isso, com a ansiedade. Né? Lidar com a ansiedade é mais fácil. É mais fácil nas fases iniciais do que quando ela já está no estágio avançado, onde você começa a impactar negativamente a sua vida ou quando ela está no estado de depressão. Que aí fica muito mais difícil, o tratamento é mais demorado. A pessoa em si, ela já não começa a ter, já não tem mais aquela vontade, né? Que o Romildo falou no início. Aquela ânsia de viver, ela não tem mais, diminui. Porque ela não consegue nem se lembrar de como eram os momentos bons, porque na cabeça dela só tem o desgaste emocional que ela passou a vida toda. Então, a importância de procurar tratamento para problema emocional. Não é frescura, não é besteira e não adianta empurrar para baixo do tapete que não vai passar sozinho, tá? Precisa de ajuda. E essa questão do transtorno de ansiedade, só que você tem ideia de como é tão sério o transtorno de ansiedade e que de fato vira depressão, que a cada 5 pessoas que passam pelo transtorno de ansiedade, 4 vão ter a depressão. A cada 5 pessoas com o transtorno de ansiedade, 4 delas vai ter depressão. E aí a depressão ela pode ser a depressão profunda, pode ser uma depressão muito mais descontrolada. Esses números eles são muito interessantes, porque, por exemplo, as pessoas, do modo geral, que têm ali depressão, normalmente nessa faixa etária após os 40 anos. Mas olha que número interessante. Quando chega na faixa etária de 70 anos, 80% das pessoas com cerca de 70 anos de idade, quando chegar a 70 anos de idade, não tem mais depressão. Parece uma notícia boa, né? Mas não. Na verdade, essas pessoas que agora não têm depressão com 70 anos é porque nunca tiveram. Porque a faixa etária das que tinham depressão antes é porque morreram. A depressão mata. E a depressão mata. Então, por a depressão matar, as pessoas que chegam a 70 anos, a maioria que está ali que não tem depressão, é porque, na verdade, elas não tiveram, não tinham. E são poucas aquelas que conseguem passar pelo processo de ansiedade, depressão, conseguir literalmente procurar ajuda e ter a cura em si. Muitas delas não passam por esse processo, né? Então, por isso que a maioria das pessoas nessa faixa etária com 70, quando se fez a pesquisa, elas não tinham depressão. E o que aconteceu com as outras? Morreram. Sabe? A gente não se sabe as causas, mas a gente já falou na outra live ali como que a ansiedade impacta na nossa saúde física. Então, uma pessoa que vem sofrendo com um transtorno de ansiedade desde pequena, desde adolescente, quanto tempo esse sistema nervoso, esse sistema imunológico dessa pessoa vai aguentar? Pensa nisso. As doenças, os problemas de saúde vão aumentando, vão surgindo coisas que nem se tinha antes, né? Problemas hormonais, problemas cardíacos, pressão alta, problemas de estômago, gastrite, tumores, tudo isso vem vindo em decorrência do estresse do corpo, do estresse da mente da pessoa, sobrecarregando. Então, quando está com 70 anos, a maioria já morreu. Não aguentou chegar lá. A maioria já foi. Então, não é uma boa notícia saber que as pessoas com 70 anos, que 80% delas não têm depressão. Não é bom não saber disso, porque, na verdade, a maioria delas não conseguiu buscar ajuda e tentou viver a vida do jeito que dava. Tentar viver a vida do jeito que dava significa que não dura muito, né? E se durar, vai ser com grandes sequelas de problemas de saúde, vindo sobrecarregando a vida dela cada vez mais.
Isso, até porque na live anterior, a anterior a essa, né, quinta-feira passada, a gente falou aí como que a ansiedade, ela abaixa o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo. Ainda continua fazendo barulho aí. Acho que agora você está fazendo obra. Eu me mexi. É porque eu não posso me mexer, gente. Que isso? Não dá certo, não. E aí, então, a gente falou na semana passada que o sistema imunológico, ele abaixa, né? A ansiedade abaixa. E aí a gente vê, então, por que essas pessoas que chegaram a 70 anos aí, a maioria delas nunca tiveram depressão, porque as outras já tiveram sistema imunológico baixo, já tiveram outras doenças, e já, infelizmente, morreram por conta da depressão, que iniciou-se lá na juventude. E como não foi cuidada, ela virou a depressão, virou antes da depressão, virou o transtorno de ansiedade, e por virar a depressão. E também a depressão, ainda assim, tem cura. A depressão ela tem cura, tem tratamento, desde que a pessoa entenda realmente os fatores principais de tudo isso. Muita gente acaba dizendo que não tem cura porque é mais fácil. É mais fácil. Quer falar um pouco sobre isso? Eu? Tá bom. Eu, né? Só tem você. Eu tô tão concentrada em não me mexer para não fazer barulho que eu tô meio doida. O que você falou aí? Que desculpa, permite fazer. Não, eu estou levando a linha de raciocínio de que a questão da depressão, que muitos acabam dizendo que não tem cura, na verdade tem tratamento e tem cura. Tá. Porque, na verdade, o que acontece? Infelizmente, existe também uma questão da medicina de querer vender medicamento. Antes que quem está vendo essa live ao vivo ou gravada ache que nós somos contra a medicação, não é. E a medicação, a gente está sempre falando aqui nas lives, serve aí como uma muleta, dependendo do grau de ansiedade ou o grau de depressão que a pessoa tenha. Inclusive, eu já tomei, quando tinha crise de depressão, cheguei a tomar medicamento de ansiedade por um pouco período. E aí, com o tempo, com a ajuda, psicólogo e tal, e até depois, né, eu larguei o tratamento e pesquisando junto com a Jaqueline, aí, junto com a técnica que ela usa e tudo mais, a gente conseguiu exatamente eliminar. Mas a medicação ela não deve ser usada como um único meio para resolver o problema. Porque se for usado como um único meio para resolver a depressão e a ansiedade, o transtorno de ansiedade, se for usado só o medicamento, aí sim pode se levantar a bandeira que não tem cura. Porque o medicamento ele torna dependente dele e não consegue, então, tocar a vida normal. Se tirar a medicação, a maioria dos pacientes vão voltar. Por quê? Porque a gente viu que isso começou lá na infância. Um passo a passo, que foi evoluindo, e a ansiedade se transformou em transtorno, em fobias e tudo mais, e aí virou a depressão. Quando se dá a medicação, na maioria das vezes, se dá a medicação ali para uma depressão, ou se dá a medicação para um transtorno. Só que resolvendo o transtorno, não se resolve toda aquela escala, aquela esteira que se formou lá na juventude. Então é interessante entender esse ponto, porque medicação é importante, mas medicação não é a única alternativa, porque senão, realmente, pode se levantar a bandeira de que não tem cura. Mas se tiver o tratamento adequado, um passo a passo, né, amor? Quer falar agora? Já chegou aí? Já cheguei, tô aqui paradinha. Na questão do medicamento, né? Como me explicou bem aí, eu não vou falar muito disso, né? Porque eu estava falando besteira, como ele diz. Mas, para pensar. O remédio, ele não cura, ele não trata, remédio só remedia. É como se fosse um analgésico. Tá com dor de cabeça, você não vai ficar sofrendo com dor de cabeça, não tem necessidade disso. Você pode tomar um analgésico para a dor de cabeça melhorar. Mas ele não vai tratar a causa da dor de cabeça. Pode ser N motivos, N fatores que te levou a ter dor de cabeça. Mas quando você toma um analgésico e ela passa, você nem fica sabendo o que te causou a dor de cabeça. E nós estamos falando de algo muito mais sério do que dor de cabeça. Estamos falando de ansiedade e de depressão, de algo que impacta totalmente a vida da pessoa. Então, você apenas tomar um medicamento para a depressão não vai curar. Não vai. Ele apenas vai remediar, ele apenas vai anestesiar, ele apenas vai te dar um suporte para você, de outras maneiras, com outros métodos, conseguir a ajuda que precisa para curar a depressão. Porque só o medicamento não cura, gente. Não. Nós já passamos por todo esse processo, né? Eu não cheguei a ter depressão em si. Tinha crises de ansiedade, mas não depressão. Mas o amigo já teve, sim, já fez tratamento com antidepressivo. E, como eu falei na outra live, pra gente não funcionou nem um pouquinho, sabe? Nem como paliativo, pelo contrário.
né? A gente optou por não fazer um tratamento seguindo essa linha, porque para a gente não funcionava. Então a gente procurou tratamentos alternativos, outras maneiras, porque assim, a gente entendeu que é um problema emocional. O problema emocional tem suas raízes e tem suas causas. E se a gente não trata, se a gente não vai lá no fundinho, a gente não consegue resolver. Então, o medicamento não. Então, fica um alerta aí para vocês, tá? A gente não está incentivando ninguém a tomar ou não tomar. A questão é o alerta, que você só ficar tomando o medicamento não vai resolver o problema, só vai adiando ele, postergando cada vez mais. Então, procure sim um tratamento, não só o paliativo, né, que é a bengalinha. Que o medicamento é a bengala que vai te auxiliar nesse processo difícil, que a gente sabe que é doloroso para você seguir com a sua rotina normal. Então, essa bengala muitas vezes é necessária. Então, esse é o alerta que a gente faz aqui para todo mundo que tem depressão, ansiedade, que está nessa luta aí. Depressão tem cura sim, tá? Essa pessoa que está na sua frente, esse aí, tá? Esse aí é um exemplo disso, que a gente já contou nossa experiência, já tem um relato de como foi o período. Foi bem difícil, então a gente sabe o que é passar por isso. A gente sabe como é difícil, como é doloroso, e a gente conseguiu encontrar uma solução, e essa solução que a gente divide aqui com vocês, certo? Qual é o próximo, amor? Então, a gente está aqui agora, a gente trouxe a linha de raciocínio de idade, faixa etária, como tudo começa e como chega até o grau de depressão profunda e tudo mais. Agora, a gente sempre faz nossas lives dando dicas práticas. Então, a gente vai entrar um pouquinho em dicas práticas para quem está vivendo isso aqui. Lembrando que, claro, isso ajuda muito a pessoa a aumentar a autoestima, a melhorar se estiver na depressão, se a pessoa estiver com ansiedade, como lidar, especialmente nos tempos em que nós estamos vivendo, de coronavírus, de pandemia, de fato todo mundo em casa, está realmente uma bagunça emocional, podemos dizer assim. Mas existem coisas que dá para se fazer para que a gente consiga controlar pessoas que têm, né, o transtorno de ansiedade e que têm depressão já propriamente dito, ou para evitar, no caso da juventude, né? A gente vai falar aqui especialmente para os jovens, mas também se aplica a quem tem mais idades aí. A gente tem até alguém que comentou aqui, que é o Vanderlei, que disse que a depressão dele começou com 40 anos e hoje ele está com 47 anos. Então, isso prova em números que, de fato, essa faixa etária, a ciência realmente comprova isso, que é onde começa a depressão. Mas só, claro que tudo começou lá atrás. Só que assim, Vanderlei, como essa dica vai ser dada para você, para todo mundo que está aqui também, as dicas que a gente vai começar a dar aqui agora, que as nossas lives elas tendem a ajudar de maneira prática, muitas coisas vão ser colocadas em prática e vai poder melhorar e ajudar. No entanto, buscar uma ajuda profissional, buscar uma ajuda terapêutica, especialmente a terapia alternativa, é algo muito importante, mas isso é uma decisão que cada um deve tomar. Nesse sentido, a gente pode entrar agora, amor, nos pontos práticos, como, por exemplo, isso. quando o jovem, a juventude ali já está, hoje, né, na pandemia, diante da pandemia, é muito comum que muitos estejam ansiosos por estar em casa. É muito comum que isso aconteça. E aí, como é que a gente pode dar dica nesse sentido? É verdade, como a gente falou... O pessoal estava falando aí do pica-pau de novo, hein? Ai, gente. Eu acho que tem alguma xícara balançando aí, alguma coisa. Não é xícara, não. É uma latinha de alumínio que tem aqui, que é onde está o meu celular. Aí, se eu me mexo, a latinha balança. Tá, mas na próxima ela não vai estar aqui, que agora não tem como mexer nisso, não. Beleza, então... Ajuda para os jovens. Como nós começamos, né, explicamos que isso aí vem lá do iniciozinho. Então, pra gente que já está nessa idade aqui, com 30 e pouco, 40 anos, a gente só tem que cuidar do que já foi instalado. Mas para as pessoas que estão jovens, no caso, se vocês têm filhos em casa, saber como lidar com eles para ir amenizando o que está acontecendo com eles é muito bom. Porque para pensar, se a pandemia já está tendo um impacto grande na nossa vida, como adultos, imagine como essa pandemia vai impactar o seu filho, seu adolescente, que está aí na faixa que começa, né, lá dos 14 anos em diante. Como essa pandemia vai impactar o emocional dele? Se nós adultos já estamos aqui surtando, eles também vão ter sequelas. Agora, para pensar nesses jovens, eu também tenho um filho aqui, adolescente em casa. Então, toda essa geração de jovens que estão aqui vivendo esses
esse momento de pandemia, o impacto que eles vão ter quando crescer, né, daqui a uns 5, 6 anos, vai ser grande. Por quê? Eles estão perdendo um período da sua vida. Na faixa etária de 12, 13 anos, é o período em que a criança mais precisa, criança não, né? Meu filho ouviu falando isso, que o pré-adolescente mais precisa de interação fora de casa, interação com colegas. É a época dele que ele está criando a sua própria personalidade, descobrindo o seu mundo, descobrindo sua verdadeira identidade. Então, assim, há uma necessidade de contato. Ele precisa de referências externas fora de casa, tanto do que fazer, do que não fazer também. Só que nessa pandemia... Vou te cortar não, amor. Só para quem não está nessa faixa etária, como é meu caso, para quem é pai, mesmo assim essa dica serve para você, porque você vai conseguir identificar em algum momento no passado em que você, de repente, perdeu esse contato dessas dicas, como elas não aconteceram e como provavelmente foram instaladas ali a ansiedade que veio a virar depressão no futuro. Então, pensando em ajudar jovens, mas também tentando identificar como que, de repente, foi instalado em você esse mal que se tornou, então, uma doença, né, hoje. Mas a gente está aqui focando, continuando, mostrando nas dicas sobre na pandemia e amizades aí. E eu vou partir do princípio que todo mundo aqui deve ter um adolescente em casa, ou um filho, ou um irmão, ou um sobrinho, tem algum adolescente por aí. Porque essa geração vai ter problemas no futuro. Isso é certo, gente. Parte da vida deles foram tiradas. É uma lacuna que vai ficar e que eles, como adolescentes, como criança, nesse momento, vai fazer falta para eles. Muitas vezes eles não estão sabendo como lidar com isso, né? Então, cabe a nós, adultos, que estamos aqui cientes disso, tentar amenizar ao máximo possível esse impacto na vida deles. Porque, nesse momento, eles estariam descobrindo coisas novas, tendo referências novas, como eu falei, professores, colegas, experiências fora de casa, que a maioria não está tendo, né? Foi tirado deles esse período. Então, justamente nessa faixa etária aí de 12 anos em diante, até os 14, 15, eles vão ter uma lacuna enorme na vida. Então, como é que a gente pode fazer para amenizar isso, né? Essas são as dicas que a gente quer dar aqui. Então, observe seu filho, seu sobrinho, ou observe, como o Ramiro falou, para pensar se isso já aconteceu com você, né? A falta de contato com pessoas, isso pode prejudicar muito o seu lado social, né? De interagir com pessoas, de querer interagir com pessoas e não ter, de estar preso em casa com seus pais e seus irmãos, mas ao mesmo tempo não é isso que ela queria. Então, para os pais, é ficar atento para se perceber certos comportamentos, para ser um pouquinho paciente, né? Nessas horas vale sempre a paciência. É difícil para todo mundo, principalmente para eles. Tá nesse período de pandemia, tá em casa, tá sendo privado de muita coisa. Então, a cabecinha deles ainda não tá totalmente ali madura para lidar com certas coisas. Então, tenha paciência com eles. Essa é a primeira dica que eu dou. Não se estresse facilmente. Entenda que para eles também está sendo difícil esse período de pandemia. Aí, outra coisa é a questão do relacionamento com outras pessoas, as amizades. Se seus filhos estivessem na escola, ele estaria tendo contato com outras pessoas, né? Mesmo que sejam, como eu falei, referências boas ou ruins, eles precisam disso. Faz parte da interação social deles. E eles não estão tendo. Então, tente entender que a gente tem que ser um pouquinho flexível. Entender que, nesse momento, o que vai fazer parte da vida do adolescente? Principalmente a internet, as redes sociais, né? A interação com pessoas por meio de um celular. Então, aí entra a responsabilidade dos pais, tanto de fornecer, né, esse tipo de conteúdo para os filhos e, ao mesmo tempo, ficar alertas. Por quê? Para que eles não sejam presas fáceis nas redes sociais, né? Não pode nem privá-los disso e também nem deixá-los soltos, porque ali também é um mundo totalmente desconhecido. Então, é muito importante ficarem atentos. O Romildo até me falou de uma reportagem que eu não tinha visto, mas que retrata bem o que está acontecendo. Foi de uma jovem que saiu de casa, novinha, 12 anos, que foi fugir com não sei quem aí. Então, os pais não estavam atentos, né, totalmente ao tipo de conteúdo que ela fazia, coisas que ela viu. Aqui em casa, a gente fuça tudo mesmo, tá, gente? O Instagram do meu filho está aqui no meu celular, está no celular do pai dele. Então, todas as conversas que ele tem, a gente sabe. Não é questão de invasão de privacidade, a gente sabe que é necessário. Como pais, a gente sabe que nossa responsabilidade é cuidar e zelar. Ao mesmo tempo que a gente tem que fornecer
né, esse ambiente para que eles não se isolem totalmente do mundo lá fora, a gente também tem que cuidar e proteger nesse sentido. Então, a outra dica é: esteja atento a com quem os seus filhos interagem, porque eles vão precisar interagir, mas ao mesmo tempo a gente precisa cuidar para que essa interação seja benéfica o máximo possível. Qual é o próximo ponto aí, amor? Você fala? Por favor, que eu já estou com sede. Nesse sentido, mostra que o próximo ponto também está muito ligado ainda a esse, porque vai ali para a amizade que os pais podem ter com seus filhos. Porque, pense bem, aqui, por exemplo, o Arthur, que está até aqui online, a TR Game é o nosso filho aí. Ele falou que ia sair, não sei se ele já voltou. A amizade que os pais podem ter com seus filhos faz com que essa proximidade identifique as coisas antes de acontecerem. E aí a gente aqui está falando, a gente está entrando um pouco sobre a segurança do jovem, mas lembrando que o ponto que a gente está querendo destacar aqui é a amizade que o jovem precisa ter, mesmo que seja na internet. Lembrando, por exemplo, das amizades que ele tinha antes, da escola. Como é que poderia, de repente, estar entrando em contato com esse jovem, já que não está saindo de casa, né? A maioria não está estudando por conta da pandemia. Como é que poderia, então, estar entrando em contato com esses jovens? Só que, ao mesmo tempo, nós, como pais, precisamos estar atentos. E aí entra esse segundo ponto, de fazer a amizade com seu filho. Seu filho jamais ele pode achar que o pai está sendo em cima dele porque não confia nele, ou que o pai está em cima dele que não deixa ele agir, não deixa ele ter as suas próprias amizades. Na verdade, ele precisa sentir que o pai é um amigo que está ali pronto para ajudá-lo, especialmente nessa idade. Vai chegar, evidentemente, aí o Favila, amiga espanhola, ela tá aí na live. Aí, bem-vinda, viu, Favila? Eu não posso me mexer para ver o comentário, senão eu faz barulho. Então eu não posso ver. Tem que estar quieta. Então, essa questão é dessa amizade que os pais precisam ter com os filhos, vai proteger o filho da ansiedade. Por quê? Vai ter interatividade de pai com o filho, mãe com o filho, evidentemente, e ao mesmo tempo não vai deixar o filho ou deixar a filha sozinha, fazendo suas próprias escolhas. A Deus dará, porque infelizmente ela cairá em garras ruins, porque ela não tem aí a experiência que nós mais adultos temos. Então, assim, o que estamos falando aqui sobre esse momento? Que os pais precisam deixar seus filhos fazerem amizade, mesmo pela internet, porque no momento dessa pandemia não teria outra forma. Só que, ao mesmo tempo, os pais têm a responsabilidade de estar junto com seus filhos para que assim possam saber exatamente que caminho, onde eles estão. E especialmente o ciclo de amizade, aquele antigo que ele já tinha, pode manter pela internet, entrando em contato com esse. Especialmente, porque esse caso que a Jaqueline comentou aí foi uma reportagem que uma jovem de 12 anos entrava em contato aí com um influencer de 19 anos e ele a convenceu dela largar sua casa, pegar sua mochila, entrar no Uber que ele pagou e ela foi para casa dele. Graças a Deus, até que acabou bem, que ela conseguiu voltar para casa e tudo mais. Mas o que acontece? A necessidade dessa jovem de ter amizade, evidentemente fez amizade fora. Só que não havia nenhuma supervisão com quem ela estava fazendo amizade, não houve nenhum cuidado dos pais. Os pais, infelizmente, foram negligentes. Então, os pais, com o carinho de cuidar dos filhos nesse momento difícil, vai ajudar ele a cuidar bem da ansiedade para evitar que se transforme num transtorno de ansiedade, por não ter amizade e tudo mais. Mas os pais precisam dessa proximidade, dessa amizade, também ser amigo, para passar essa confiança para que o filho, de fato, não fique ansioso e nem faça nenhuma grande besteira por estar escolhendo amigos errados. Né? E a importância de ter o canal de comunicação aberto, né? Mais uma vez, aqui a gente está falando sobre a ansiedade, aí colocou aqui os jovens no meio, porque como eu falei, esses jovens certamente vão ter problemas de ansiedade no futuro. Então, o que a gente está querendo aqui? Amenizar ao máximo possível, né, esse período que a gente está passando de situação ruim, amenizar os transtornos que eles vão ter futuramente, porque está fazendo falta para eles, né? Eles estão sendo impactados com tudo que está acontecendo. Então, da próxima vez, né, ou quando você estiver lidando com seus filhos, pensa nisso, como é que eles estão se sentindo. Talvez perguntar para eles, para manter esse canal de comunicação aberto, para poder você entender o que está se passando no mundinho dele, na cabeça dele, que é totalmente diferente do seu. Não é a mesma coisa. Eles não têm preocupação com o trabalho, com cuidar de casa, família, isso eles não têm. Mas no mundo deles lá é totalmente diferente do nosso e eles precisam de cuidado, né? Para que no futuro eles não sejam adultos tão estressados e ansiosos como a gente. Então, por isso que a gente está falando aqui sobre os jovens.
Então, a outra dica é o canal de comunicação aberto. Lembra que tudo que está acontecendo, que está influenciando a gente, adulto, está influenciando eles também, como jovens. A diferença é que eles não têm experiência nenhuma para lidar com isso. Lembrando, amor, que a gente está com uma hora aqui já. O Instagram, eu acho que agora ele deixa eu fazer mais de 1 hora. Mas eu nunca testei. Se a live cair, eu não consigo salvar. Mas tá tudo Não bem, vamos gente. arriscar. Ainda estamos sob controle. O próximo ponto é para você que já é adulto. Que a gente está falando aqui do jovem, mas lembrando que o adulto, um dia foi jovem, passou por essas coisas, vai de repente lembrar do que de repente provocou um transtorno de ansiedade. A gente falou sobre a ansiedade que é normal, mas que pode virar transtorno de ansiedade. E para você que é adulto, que ajuda temos então? A mesma. A gente tem várias ajudas, várias dicas. E o tratamento até que a gente tem como mentoria, a gente ajuda a pessoa a identificar primeiro a personalidade dela, para depois saber como ela deve encarar para lidar com a ansiedade, até mesmo com a depressão, com base na personalidade que ela tem. Então, existem vários passos a passo que a gente tem que ajuda nesse sentido. Porém, a gente sempre dá um aqui ou outro aqui de graça. A gente está aqui toda quinta-feira. E o que vocês estão fazendo aqui já é uma grande ajuda. Por quê? Se faz, de certa forma, uma amizade aqui do virtual. Então, a mesma ajuda que era para o jovem de escolher a amizade também é para você que é adulto. E fazendo amizade em escolhas de rede social com pessoas que vão elevar a sua autoestima, que vão trazer você para cima, vai ajudar também a lidar com o transtorno de ansiedade e vai ajudar a lidar com a depressão. Porque as escolhas na rede social pode deixar a pessoa para baixo. Pode estar, de repente, seguindo alguém que, de repente, só fala desgraça, alguém que só fala coisa ruim, alguém que só critica, que, de repente, você te vê e fala que tá gorda, que tá magra, que tá feia. Existe uma questão que é muito... A gente que trabalha com a área de saúde mental, né? E desenvolvimento humano, existe um termo que é usado que a gente não gosta, que é blindagem emocional, que não existe. Ninguém pode ficar, de fato, blindado, a ponto de que uma notícia ruim não vai lhe impactar. Não tem essa de alguém ficar me dizendo o tempo todo que eu sou feio, que eu sou horrível, que eu falo mal e que minha voz é feia e todo dia eu tenho uma amizade com uma pessoa dessa e vou lá e escuto. Ou então, mesmo que não seja de mim, que fala de repente de outra pessoa, e aquela pessoa só critica. É igual, por exemplo, assistir da Atena todo dia. Só desgraça, só tragédia. Não existe blindagem para isso. Vai deprimir, vai entrar em transtorno de ansiedade, vai achar que se abrir a porta já vai levar uma bala perdida, vai... Esse tipo de amizade que a gente faz hoje, especialmente na pandemia, isso ficou muito claro, que a amizade não é só física. E a amizade também virtual vai influenciar a parte mental, a parte emocional e vai abalar a gente. Só para provar que isso é verdade, como é que você se sente quando assiste aí um filme que, de repente, um filme que te... Por exemplo, Em Busca da Felicidade, né? É um filme que eu gosto e que já vi várias vezes, acho que eu já até comentei isso aqui em outra live. E quando eu via antes, quando eu não tinha nenhum negócio, não trabalhava nessa área toda, eu ficava empolgado para querer iniciar logo algo por causa do filme em si. Isso prova que o filme tem esse poder. E talvez você na juventude, ou até hoje ainda, eu não vejo filme de terror, né? Mas de repente pessoas que veem, depois de ver aquele filme de terror, vai dormir com a cuca aqui meio preocupado. Nem dorme. O pé não vai para baixo da cama de jeito nenhum, tem que ficar coberto. Então, o que a gente vê durante o dia, a amizade virtual que nós temos, tende a deixar a gente para baixo ou para cima, dependendo aí das nossas escolhas. E aí, a gente está chegando no final da nossa live, amor. Como é que a gente pode aí dar algumas dicas aí finais? Então, para você que está nessa faixa aí, já passou da adolescência e já se instalou em você o transtorno de ansiedade ou a depressão, procure ajuda, gente. Procure ajuda. Principalmente, já era necessário antes. Então, nesse período que a gente está vivendo, de pandemia, que está mexendo com o emocional de muita gente, não dá mais para empurrar isso para o canto, para baixo do tapete, não dá. Precisa de buscar ajuda, precisa cuidar desse seu lado, né? Na outra live a gente falou como isso impacta a sua imunidade, como isso te deixa vulnerável para essa doença que está aí circulando e para muitas outras. Então, procure ajuda, não fique sofrendo, vivendo a vida em sofrimento, apenas sobrevivendo. Busque ajuda, busque um tratamento, né? A gente sempre recomenda tratamentos alternativos, porque foi o que funcionou para a gente. O que é tratamento alternativo? Terapias alternativas, né? É algo que fuja do padrão, do convencional, de ir a consultas, falar sobre o problema. Então, quando a gente procurou solução,
foi em métodos que deixou de se falar sobre o problema e entrou simplesmente com uma solução, com uma ação para resolver. É que antes era só falar sobre não resolvia nada. Então, nós entramos num processo onde falar sobre ficou para trás e a gente efetivamente conseguiu resolver. O fato de a gente estar aqui fazendo essa live para você é prova disso. Não sei quem está aqui, porque eu não posso me mexer, eu fui proibida de me movimentar aqui. Então, eu não sei quem está aqui, mas quem está aqui me conhece, sabe que eu não sou pessoa de câmera, eu não sou pessoa de live. E todo o processo que eu apliquei em mim, que a gente fez aqui, fez com que eu estivesse aqui hoje, trabalhando como terapeuta, falando com vocês. Não tenho mais pavor de câmera, sabe? Não fico apavorada em ambientes sociais. Isso é uma realidade para mim hoje, pode ser uma realidade para você, em vários aspectos da sua vida. Então, procure tratamento, tá? Eu trabalho como terapeuta. Se precisar de ajuda, pode chamar a gente lá no Instagram, tem nosso site, lá também tem informações, tá bom? E eu acho que é isso, eu não sei quem tá aí. Eu botei o site aqui, ó. Pessoal, não sei fixar aqui, mas também agora a live tá acabando. Mas é aqui o site pessoascrescem.com.br, tem a nossa história lá. Tem como entrar em contato com a gente pelo Zap. Regina, a Regina tá até falando pra gente não ir embora. Mas, Regina, pode falar com a gente lá pelo WhatsApp, tá bom? A gente consegue... tem que ir, Regina, senão vai cair. Senão perde a live. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo, somos muito felizes de poder compartilhar aqui o conhecimento e ajudar vocês. Esperamos mesmo que estejamos sempre ajudando. Deixe seus comentários aí depois na postagem. A gente vai subir essa live aqui, depois vocês comentam que vocês participaram, o que acharam. Muito obrigado. E quinta-feira tem mais, como toda quinta-feira aqui, gratuitamente. 19 horas. Sem pica-pau, tá? Eu prometo. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Quem quiser falar com a gente, tá o WhatsApp lá no site, tá? Abração, fique com Deus e até quinta que vem. Tchau, até quinta.